Bom dia, Igreja Nova Aliança. Tudo bem com vocês? Tá frio aí? Um pouquinho frio, né? Acho que quando eu estava vindo para cá estava 5 graus. Mas faz parte. Convido você a procurar um lugar, se você não achou ainda, para a gente poder dar isso no nosso culto de louvor e adoração. Muito bem. É uma alegria estar aqui, igreja, para cantar em espírito e em verdade que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o momento que a gente guarda para isso, que a gente reserva para isso, apesar do frio, apesar da semana corrida. A gente quer estar aqui em espírito e em verdade, com o seu coração, o meu coração, tranquilos na presença de Cristo. Que você possa cantar com a sua voz, com o seu sentimento, que Cristo é o Senhor, merece toda a glória, toda a honra, e que Ele seja engrandecido. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar agora, que a gente possa cantar juntos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos seis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos seis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos seis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus,
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, amém, Senhor, Tu és digno de ser engrandecido, Tu és digno de glória. O Senhor é sobre todos os reinos, Deus. O Senhor é sobre todas as épocas. Continue a nos abençoar, Deus. Esse é o nosso pedido. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é
na tempestade estás. Teu nome infalível é, os céus veem, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalece e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os céus em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os céus veem, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Senhor, o Senhor é poderoso, Deus, o Senhor é vitorioso. Acima dos tronos, Deus, e dos reinos, o Senhor reina. Obrigado pela sua vitória, que é a nossa esperança, Deus. Obrigado que o Senhor veio até nós, nos deu vida eterna, nos deu vida nova, Deus. A gente te louva por isso. Nos abençoa nessa manhã, Deus. Em teu nome que oramos, Deus. Amém. Pode assentar, igreja. Muito bom dia a todos. Nesse momento, a gente continua nosso tempo de adoração a Deus através das nossas ofertas, nosso dízimo como resposta de gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se você nos visita, não se constrange em ofertar. A gente entende que a oferta, o dízimo nessa igreja é um privilégio daqueles que são comprometidos com o sustento, com o cuidado dessa igreja. Por isso, membros e frequentadores têm liberdade para ofertar agora. Mas caso você nos visite e deseje expressar assim sua gratidão a Deus, também tenha toda a liberdade.
Te convido a orar mais uma vez comigo. Curve sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, a gente recebe aqui, como oferta, Deus, ao ministério dessa igreja, aquilo que teu povo deposita com fé aos teus pés, Deus. Pedindo que o Senhor use, que o Senhor multiplique, Deus, aquilo que é investido no teu reino para salvação, para edificação, para transformação de vidas, Deus. Por isso, em nome de Jesus, a gente pede a tua sabedoria, a tua graça, o teu cuidado, Deus, no uso de cada um desses recursos que a gente agradecidamente oferece à tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te saudar agora, você que nos visita aqui no culto da Nova Aliança pela primeira vez. Se esse é o caso, a gente como igreja gostaria de te oferecer um presente pela sua visita, e por isso eu peço a sua gentileza de ficar em pé no lugar que você está, só para que o pessoal da recepção possa te encontrar. Temos aqui alguém que nos visita pela primeira vez no culto da manhã? Fique em pé para a gente conhecer. Aqui à minha esquerda, seja muito bem-vinda. A Nova Aliança, pode se sentar. A Nova Aliança é uma igreja em que a gente crê que deve investir na vida cristã de cada um de nós, no ensino profundo da palavra de Deus, na obra missionária do mundo, e essas 3 ênfases são nossos pilares: vida, ensino e missões. Vida, ensino e missões foi esse bela sigla, nunca sei como chamar direito, mas vem fazer parte disso, porque essa igreja diz a todo tempo: vem, Senhor Jesus, a gente quer ver a tua chegada, a gente quer a tua vinda, e assim a gente vive a fé juntas. Se a senhora está procurando uma igreja para chamar de sua casa, sua família, a gente receberia com muita alegria. Se tem uma igreja irmã a qual a senhora faz parte, leva nosso abraço da Nova Aliança para a sua igreja também. Deus abençoe, tenha um ótimo culto. A gente vai assistir agora o momento missionário dos nossos missionários Richard e Johanna, que tem notícias para contar do trabalho deles nesse momento. Vamos ver juntos? Olá, meus irmãos da INA, prazer passar por aqui, trazendo um recadinho para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Richard e falo diretamente aqui de Manaus. Manaus que está bem quente. A sensação térmica agora é de 35 graus. Talvez esteja um friozinho gostoso aí em Curitiba. Vim aqui a Manaus, cheguei ontem para ministrar 2 lições do curso Perspectivas, e no domingo estarei em 2 igrejas batistas trazendo a mensagem do Senhor. É um prazer passar por aqui e atualizá-los sobre a nossa situação. E Johanna e eu, nós chegamos em Benevides, região metropolitana de Belém, de volta para servir no PV Pará, no PV Norte. Chegamos no dia 31 de julho. Nós voltamos para essa nova fase ministerial, em que vamos entrar agora numa transição de liderança. Até aqui, Gary Parker, com a Sandra, tem liderado o ministério, e nos próximos meses faremos essa transição para que venhamos a assumir a liderança geral ali do ministério no Pará. Nossos filhos já não estão mais conosco, já voaram do ninho, estão estudando o curso universitário. A Ruth está com 23 anos, o Natan com 21. Deus abriu portas, estão estudando na Liberty, nos Estados Unidos, e damos muito graças a Deus por essa oportunidade, e graças ao próprio Deus, eles estão servindo o Senhor. Então, agradecemos muito o carinho de vocês, suas orações, suas contribuições. Muito obrigado, é tão bom ter essa parceria com vocês, e pedimos orações. Por favor, orem por nós, primeiramente por nossa família, eu e Johanna como casal, nossa família, que o Senhor nos fortaleça, nos anime, nos dê sabedoria, nos ajude a continuarmos a crescer em santidade. Ore por nós. Ore por essa transição de liderança. Há um processo que vai levar alguns meses, que o Senhor nos dê muita calma, muita sensibilidade, paciência, perseverança, discernimento, sabedoria, virtudes que só Deus pode trazer, pode nos dar. E ore por nossa equipe. É uma equipe com 60 missionários, uma equipe muito grande, fora os funcionários que estão trabalhando conosco. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos dê unidade cada vez maior. E nesses próximos meses, em todo esse processo, que o Senhor nos fortaleça, não dê espaço para o inimigo agir
e causar dificuldades. Sabemos que o inimigo está ao nosso redor, procurando alguém a quem possa devorar. Agradecemos muito suas orações mais uma vez e o nosso desejo é que o Senhor fortaleça cada um de vocês, para que vocês continuem firmes e frutíferos nas mãos do Senhor. Um grande abraço, que Deus os abençoe e um ótimo domingo para vocês. Muito legal. O Richard é muito queridão, né? Ele tem um jeito tão simpático, tão legal ouvir ele falando com a gente. Legal saber do ministério dele, essa mudança toda de voltar para o PV Norte. E a gente vai então orar pelo ministério deles. E também nesse momento a gente vai reservar um tempinho para as nossas orações. Quero lembrar alguns dos enfermos, dos que passam por um sofrimento, que fazem parte da nossa família, da nossa igreja. Nessa semana, a dona Carmen, a mãe do pastor Robson, teve uma alteração muito grande de pressão, foi internada às pressas, lá detectou-se uma anemia profunda, glicemia alta, foi para a UTI, era aniversário dela de 90 anos, quinta-feira, ela passando o aniversário na UTI, agora já mais recuperada, está no quarto, aguardando exames que investiguem causas e tudo mais, a gente quer orar por ela, orar pela família do pastor. Também lembrar dos nossos queridos pastor Vitor e dona Helena, que aí também na casa dos seus 90 anos, com ossos quebrados, fratura, os dois com colete cervical, tentando aguentar as dores diariamente. Está sendo um tempo bastante difícil para os dois. Também nessa semana, o Dr. Cláudio, que está aqui com a gente, teve que ser internado por dores também, por questões da coluna, da lombar dele, junto com dores neurológicas, enfim, um quadro bastante complicado. E o Dr. Cláudio foi internado com essas dores, foi medicado, as dores têm diminuído, mas ele precisa de muita oração nossa para a recuperação dele também. E talvez você traga aqui para o culto seu coração apertado por alguém ou por uma situação sua que você quer apresentar a Deus também. Eu vou te dar alguns instantes de silêncio para você orar por esse teu pedido a Deus aqui juntos como igreja. E se você não tem, pense em alguém dessas pessoas que eu falei, ore por ela, ore por esses que sofrem nesse momento, curve sua cabeça. A gente te busca juntos, Deus de toda misericórdia, porque o Senhor é aquele que traz o consolo no tempo de aflição, e do Senhor a gente pode dizer, o Senhor é nosso refúgio, socorro bem presente, Deus. É desse socorro presente que esses nossos irmãos precisam agora, Deus. Tenho certeza que o coração da dona Carmen, do pastor Vitor, da dona Helena, do Dr. Cláudio aqui e de tantos outros que sofrem, esses corações colocam os olhos em Ti, dizendo, meu Deus, meu socorro, eu preciso do Senhor. Responde a cada uma dessas vidas, Deus, conforme Tua graça, conforme misericórdia, para que nessas vidas a glória do Teu nome seja demonstrada, Senhor. Por isso traz cura, traz restauração, traz alívio, traz força, traz renovação, Deus, traz uma fé firme e confiante no Senhor, para todos aqueles que lutam com o sofrimento agora, Deus, e assim restaura Teu povo, Deus, para Tua glória, Senhor. Juntos também, Deus, a gente quer orar por essa nova fase ministerial do Richard e da Johanna, Deus. Obrigado pelo retorno ao PV Norte, Deus, e que em todos esses desafios que ele apresentou, Deus, se Tua graça, Pai, que abre as portas, se Tua graça, Deus, que prepara os caminhos, se Tua graça, Deus, que faz aquilo que eles precisam, Deus, que seja feito, e eles sejam esse instrumento útil nas Tuas mãos, Deus, como aqueles que põem as mãos no arado e trabalham, Deus, com o suor do seu rosto, investindo no Teu reino. Os abençoa, Deus, faz prosperar esse ministério, Pai, em todas as frentes que o Richard está se dedicando agora, Pai. E ainda, Deus, a gente quer orar juntos pela escola dominical dessa manhã, que no tempo de classe, cada criança tenha um coração aberto, disposto pelo Teu Espírito Santo a ouvir a palavra, e que professores sejam, Deus, instrumentos Teus da comunicação da palavra de salvação, e assim essas vidas preciosas para nós recebam a semente do Evangelho que possa frutificar para a salvação delas, Deus. A gente pede por tudo isso, no Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Professores, alunos, podem se dirigir às suas classes. Convido aqui à frente o Tiago para nos trazer a mensagem nessa manhã.
Bom dia, gente, tudo bem? Enquanto a gente espera o êxodo desse momento aí, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, junto comigo, por favor. Quero convidar você a mais uma vez orar comigo, pedir a direção de Deus nesse tempo de estudo da palavra. Vamos a Deus em oração. Pai querido, o Senhor nos garante por meio da sua palavra a sua presença conosco a cada instante. Por meio de Jesus, uma presença acessível, presente, amorosa, zelosa pela nossa santidade também. E o nosso pedido é que o Senhor use esse tempo agora para formar em nós aquilo que o Senhor espera de nós como igreja. O Senhor conhece as distrações do nosso coração, as nossas lutas, as nossas barreiras. E o Senhor também sabe exatamente aquilo que a gente precisa para poder crescer de forma individual, também poder crescer como teu povo, teu corpo. Então usa o estudo da sua palavra para a nossa edificação. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai ler hoje, vai estudar juntos Efésios 4, versículos 1 a 16. E como é um texto relativamente longo, eu vou por etapas. À medida que a gente for estudando, a gente vai lendo um pedacinho a mais, tá bom? Mas antes eu queria fazer uma breve introdução para a gente poder entender do que o texto está se tratando. Eu não sei se você já assistiu esse filme aí, Até o Último Homem. É um filme, eu gosto muito desse filme, acho que é um filme muito legal. E ele conta a história do Homem-Aranha. Não, é do Desmond Doss, que é representado por esse ator aí. É um filme que é baseado em fatos reais. E a história que é contada é desse rapaz aí, Desmond Doss, que por várias questões pessoais ali da vida dele, ele opta que ele quer se envolver na luta da Segunda Guerra Mundial, mas ele não vai pegar em armas. Então ele quer se envolver como um militar que vai atuar como um médico ali. E daí a trama se desenvolve na luta dele, em querer se envolver nisso, e o pessoal do exército fala assim: não, você não faz sentido você estar aqui junto com a gente. E daí ele é humilhado, ele é pressionado, tem toda a história vai acontecendo em torno do Desmond querendo então se envolver com as batalhas ali, e o pessoal não querendo que ele se envolva. E como é uma história baseada em fatos reais, no próprio filme, na hora que ele se encerra, você tem alguns relatos de homens que tiveram ao lado dele nas batalhas que ele estava envolvido, do próprio homem em quem essa história é baseada. E uma das coisas que é muito interessantes em um desses relatos é de um dos homens, que inclusive pelo menos na história do filme, daí saber o quão fiel ele é à realidade ou não é difícil, mas no filme ele é um dos caras que humilha um monte, o Desmond, que fica zoando ele o tempo inteiro. E é um dos caras que no final é salvo pelo Desmond. Desmond é visto como um dos caras mais corajosos ali, numa batalha que estava perdida. Ele vai atrás de vários sobreviventes para resgatar eles ali e tudo mais. E esse cara então foi salvo por ele. E ele contando essa história, ele fala assim, enquanto a gente estava no exército, ele querendo se envolver, eu virei para ele e falei assim: você nunca vai lutar ao meu lado. Essa é a frase que ele dirige a esse rapaz. Porque ele olha para o Desmond ali e fala, desse homem que não quer pegar em armas, ele não está contribuindo em nada para o que a gente tem num campo de batalha. Ao invés de ele ser alguém que vai agregar alguma coisa no nosso pelotão, na nossa equipe aqui, na verdade, ele vai ser um peso, porque do que adianta eu ir junto para a batalha com um cara que está indo sem arma? Sei que ele está indo para ser médico e tal, mas qualquer perigo que ele tiver,
ele vai ser um peso, vai se machucar, e daí não só ele vai se machucar, eu vou ter que ficar carregando ele. O que esse cara estava querendo dizer quando ele falou isso para o Desmond é que ele não via sentido em estar caminhando ao lado do Desmond, e que o Desmond, na verdade, era um peso a ser carregado e que não tinha nada a contribuir para aquele pelotão. Talvez, quando a gente pensa em algumas pessoas específicas, o que você vai pensar é assim, ó, essa pessoa, ela não traz nenhum tipo de bênção para mim. Essa pessoa aqui não tem nada a agregar na minha vida, não tem por que eu caminhar perto dessa pessoa. Talvez você nunca diga isso para essa pessoa, mas aí no seu coração você fala assim, fulano nunca vai estar ao meu lado. Porque ele não é alguém que traz algo, ele não agrega nada, na verdade ele é um peso, um fardo a ser carregado. E o que Efésios está lidando aqui com a gente é com a ideia oposta disso. Como a gente se relaciona num mundo repleto de pessoas diferentes. A igreja de Éfeso era uma igreja muito grande, cheia de gente de todos os tipos, porque era uma cidade muito rica culturalmente, era uma cidade muito tomada por diversas formas de religião diferente. E daí essa galera começa a se converter e, de repente, está todo mundo dentro da mesma igreja. E daí você fala assim, ali dentro daquela igreja tem atleticano, tem coxa branca, tem corintiano, são paulino, palmeirense. Está todo mundo ali e fala assim, agora como que a gente faz essa galera um povo só, uma família? E o que Paulo está preocupado em lidar, desde o capítulo 2 até o final do capítulo 3, aqui em Efésios, ele fala assim, como que eu pego esse monte de gente misturada, que na verdade não eram só rivais, pessoas indiferentes umas às outras, eles eram verdadeiros inimigos. Por que eles deveriam estar juntos no mesmo espaço, louvando e adorando? E lá no capítulo 2, o que ele vai falar é que, por causa de Jesus, todas as barreiras foram derrubadas. E agora, coxa branca e atleticano são uma só família. Israelitas, gentios, muçulmanos ainda não existiam, mas tenho certeza que se a gente fosse trazer isso para a nossa realidade, ex-muçulmanos agora, em Jesus, iam ter que aprender a se relacionar, e todos eles iam ter que aprender que tem coisas que eles precisam abrir mão para poder estar vivendo juntos como uma família, e que por causa de Jesus, aquelas barreiras, que antes eram barreiras de relacionamento, agora foram derrubadas. E as pessoas não só são pessoas que a gente tem que tolerar, também tolerar, mas enxergar elas como dádivas e presentes de Deus, para cuidado uns dos outros. Quero ler com vocês versículos 1 a 6 do capítulo 4, para a gente dar início ao nosso estudo. Como prisioneiros no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo está olhando para essa igreja cheia de gente diferente e falando assim, vocês têm que viver como um só. E o que ele tem em mente é um monte de coisa que ele já escreveu aqui para trás. Porque Paulo começa falando sobre o Evangelho, e acho que é aquilo que a gente está muito acostumado a pensar sobre o Evangelho, que é a aplicação do Evangelho para a nossa vida pessoal. O que o Evangelho faz na minha vida? E acho que talvez você vai conseguir falar de várias coisas. A verdade é que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que em Deus recebemos vida por meio de Jesus Cristo. Essas todas são relações pessoais nossas com Deus e que o Evangelho afeta a nossa vida pessoal. Mas o que Paulo continua fazendo é falar que a aplicação da salvação ela acontece do mesmo jeito pessoalmente para a gente, como ela acontece para a gente como comunidade. Então, essa comunidade feita por pessoas que individualmente eram mortas nos seus delitos e pecados, agora por conhecerem Jesus Cristo, derrubam todas as barreiras de relacionamento e devem viver, como ele diz aqui,
fazendo todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a gente fala muito sobre, talvez fala não, mas a gente ouve, é um tema que de vez em quando brota aqui e ali para falar sobre unidade, e é justamente esse chamado que Paulo está fazendo para a gente, da gente viver como um só corpo. E nesse primeiro trecho, Paulo tem algo em vista aqui. Uma ideia de uma vida em harmonia. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros e fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele está falando sobre um relacionamento harmonioso uns com os outros. Mas quando Paulo está chegando nesse ponto, eu espero que vocês vivam em harmonia, o desafio que ele está fazendo para a gente é baseado em várias coisas que ele já falou. Ali no versículo 1, ele fala assim, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes, exorto-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Eu por muito tempo li esse texto aqui como se Paulo estivesse falando assim, vocês foram salvos e agora a vida pessoal de vocês tem que ser uma vida que transparece santidade, que ela se externaliza em santidade. E isso está tudo certo, acho que essa é uma verdade. Mas aqui nesse pedacinho do texto, o que Paulo está falando é sobre assim, Deus deu para a gente um chamado como comunidade, como corpo. E sabendo que em Jesus todas as barreiras de relacionamento foram derrubadas, a gente tem que viver de forma digna desse chamado. Sabendo que não existem mais barreiras que deveriam dividir a gente, então a gente deveria viver, que coisa feia, né? A gente deveria viver como se a gente acreditasse nisso. De que não existem mais barreiras que são levantadas, que impedem pessoas que amam a Jesus de se relacionar. Não existem barreiras culturais que deveriam nos impedir de relacionar uns com os outros. Não deveriam existir barreiras intelectuais que nos impedem de viver uns com os outros. Se todos amamos a Jesus, essas barreiras foram derrubadas. Barreiras sociais, barreiras relacionais de amargura, de machucado uns com os outros, porque todas essas coisas deveriam ter sido derrubadas em Jesus. E a implicação disso é que a forma com que a gente vê as pessoas, quando a gente ama Jesus, a forma com que a gente se relaciona com pessoas que amam a Jesus, precisa ser diferente da forma que pessoas que não amam a Jesus olham para outras pessoas e se dispõem a viver relacionamentos. Talvez um jeito da gente pensar assim, como a gente pode lidar com essas coisas, o que isso significa, tenta pensar lá no seu ambiente de trabalho, onde você talvez está envolto por mais pessoas que não têm um compromisso de vida com Jesus. E daí chega um colega novo de trabalho lá, e daí no primeiro dia você já descobre que esse cara é inconveniente, chato e entrão. Assim, cara, esse cara não sabe nada, ele não sabe se relacionar com as pessoas. E daí pensa como que seria a reação normal dos colegas de trabalho reagirem a essa pessoa. Fala assim, esse cara inconveniente, meio chato, aí faz uma reunião ali com a equipe de trabalho e fala assim, gente, o Joãozinho entrou aqui na nossa empresa e ele é meio chato, mas mesmo assim, vamos tentar acolher ele, vamos ser legais com ele, né? Apesar dele ser entrão, eu sei que falou mal ali da Joana, que é a nossa amiga há tantos anos, mas ele não sabe, vamos se esforçar para se relacionar com ele, vamos conversar com ele, talvez. Talvez o natural não vai ser isso que vai acontecer. Vai ser de excluir, talvez comentários que passam por aqui, por ali, para falar do Joãozinho inconveniente, chatão que está chegando ali. A nossa forma de lidar com pessoas inconvenientes precisa ser diferente por causa da vocação que temos em Jesus Cristo. Porque as barreiras da inconveniência foram derrubadas em Jesus. Talvez vai exigir conversas difíceis? Talvez. Talvez vai exigir uma aproximação diferente, muita intencionalidade, planejamento, talvez.
mas precisa ser diferente. Tenta pensar como o mundo no geral, e eu sei que eu estou sendo bem genérico nisso, mas lida com diferenças geracionais. Geralmente a pessoa que está falando, ela é referência da boa geração. E daí tudo que é mais velho do que ela é ultrapassado, e tudo que é mais novo do que ela é tolo e sem noção. Aí você fala assim, cara, então a gente tem várias gerações diferentes aqui de pessoas que estão olhando umas às outras. Não pode ser desse jeito. A gente tem que olhar para as outras gerações e ver o que as outras pessoas têm a trazer como privilégio, como dádiva, por causa da vocação que temos em Jesus Cristo. Como eu trato, normal, fora de Jesus, de pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos feriram. A forma com que a gente lida com a ofensa, com o machucado, precisa ser diferente. E é por isso que a nossa busca relacional vai ser de restauração, de procurar harmonia, de colocar as coisas às limpas, pedir perdão, se arrepender. Porque a forma como a gente lida com essas coisas precisa ser diferente. Porque a gente tem um chamado que diz que barreiras foram derrubadas. Não só para a gente ser individualmente salvo, mas para a gente experimentar o que é uma vida de comunidade, como outras pessoas não deveriam experimentar. Quando a gente olha para o Novo Testamento, é marcante que a vida de comunidade deveria ser o que distinguia o povo de Deus no meio das outras comunidades que eles estavam inseridos. João vai falar isso diversas vezes, porque vocês amam uns aos outros, fica evidente que pertencem a Deus. Na história da igreja, tem várias vezes que pessoas que inclusive eram hostis à igreja e que deixam relatos falando assim, aquele povo lá, eles são tudo estranho, não dá para entender o que eles fazem, a gente está perseguindo eles lá, tal, mas é um povo que se ama. Isso se torna marcante até para os próprios perseguidores da igreja ao longo da história. E isso precisa ser uma coisa que marca as nossas vidas. E a justificativa de Paulo nisso aqui é uma justificativa que ela tem a ver com a própria essência de Deus. A partir do versículo 4, ele vai falar sobre um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só esperança, um só Deus e Pai. Ele está olhando para a própria Trindade, falando assim, olha como Deus é um e vive em harmonia apesar das distinções. E ele começa a distribuir isso para a igreja, o único Senhor e Pai, o único Senhor, que daí a referência aqui, o Senhor é a Jesus Cristo, o único Espírito, começam a distribuir uma única esperança, um único batismo, um único Deus que se coloca sobre todos e em todos para que a gente possa se relacionar como um só. E daí Paulo tem um desafio muito prático para a gente. Como isso acontece? E ele vai colocar 4 palavrinhas basicamente ali. Sejam humildes, dóceis, pacientes e suportem uns aos outros. Talvez a gente nunca vai conseguir experimentar relacionamentos harmoniosos se a gente não estiver disposto ou não estiver desenvolvendo nas nossas vidas essas virtudes. Humildade. Aqui dóceis tem a ver com mansidão, paciência, e o suportar ali, talvez a gente poderia colocar como tolerância. Pensa como muitas vezes as nossas barreiras de relacionamento, elas não têm a ver com a gente olhar para o que outra pessoa faz e falar assim, aquilo que aquela pessoa está fazendo não é tão bom quanto eu faria, não é tão bom quanto eu acho que deveria ser feito, e daí eu começo a criticar, começo a me indispor com essa pessoa simplesmente porque eu acho que coisas deveriam ser feitas de uma forma diferente. Dentro de casa você consegue perceber isso perfeitamente. Aonde deveria ser colocada a lixeira? Qual que é a ordem melhor agora para a gente fazer as coisas assim que a gente chegar em casa, criançada está chorando, o que a gente faz? Primeiro põe a criança para dormir, primeiro dá comida para a criança, o que faz? A criança está com fome e com sono, a gente não sabe como lidar com as coisas. E daí a minha intriga ali nesse exato momento pode ser simplesmente porque eu olho para minha esposa e falo assim, beleza, você tem um jeito legal de fazer as coisas, você tem todo o direito de estar errada porque o meu jeito de fazer é o jeito certo.
E as nossas intrigas começam a acontecer porque a gente se acha superior aos outros. Por isso, Paulo fala, sejam humildes. Aí ele continua para dóceis. E dóceis tem a ver com mansidão, porque é nessa imagem de um animal que foi adestrado. Essa é a imagem que geralmente está ligada na Bíblia com a ideia de mansidão, de um cavalo, um boi que é adestrado, que você consegue controlar, que é de fácil lida, fácil de você tratar ele. Você não precisa ficar forçando para conduzir ele. E a ideia que Paulo está trazendo aqui, quando ele nos chama à mansidão, é da gente ser de um fácil trato. Você talvez tenha conhecido pessoas que são de uma lida muito difícil. Que é você falar uma coisa que a pessoa vai resistir, é automático. E isso torna a nossa relação muito difícil. Pensa num estereótipo da adolescência, genérico, tá bom? Sobre aquela ideia que a gente tem assim de que o adolescente ele quase que automaticamente ele se indispõe a uma ideia de autoridade. E daí tem uma pessoa que fala assim, cara, eu acho que a melhor ideia para você ir para cá, ele automaticamente fala assim, então eu vou por outro lado. Eu acho que isso não é uma coisa exclusiva da adolescência, a gente só deixa de ter tantas autoridades em cima da nossa vida à medida que a gente cresce, e daí a gente começa a ser quem dá as ordens e a gente continua sendo de dura cerviz, é o que as imagens que a Bíblia vai tratar para falar disso. De uma lida muito difícil, não está disposto a ceder nunca, a renunciar nunca, não tem como haver harmonia em relacionamentos se a gente não se dispõe à mansidão. E daí ele encerra com a ideia de sermos pacientes e suportarmos uns aos outros. E daí aqui acho que o que ele está carregando é uma ideia justamente da gente estar disposto a tolerar coisas que são desconfortáveis para a gente. De forma nenhuma o que o texto está colocando para a gente tolerar o pecado. Mas ele está olhando para coisas que são meio incômodas e falando assim, sejam pacientes, sejam tolerantes a essas coisas, suportem uns aos outros. Esse suporte aqui não é de dar suporte, é realmente suportar. Falar assim, cara, tem momentos onde a diferença é tão grande que o que eu posso fazer pela outra pessoa é suportar ela e falar assim, eu vou me calar nesse momento, vou renunciar à minha vontade de falar o que eu queria falar e suportar essa pessoa. A mesma palavra que está sendo usada aqui é quando Paulo fala assim, vocês são perseguidos e suportam as perseguições. Ele não está falando assim, você está dando suporte para a perseguição. Ele está falando assim, não, cara, você está aguentando um negócio que é ruim. Esse é o nosso chamado como corpo de Cristo. Para a gente viver em harmonia, a gente precisa estar disposto a dizer não para a gente. Até aqui a gente pode olhar para tudo isso e falar, ok, são coisas que a gente consegue entender, existe um chamado para a gente olhar as pessoas de uma forma diferenciada, distinta do que as pessoas que não amam Jesus. Temos chamados a abrir mão do nosso ego para a gente poder se envolver uns com os outros. Mas Paulo ele tem um desejo de mostrar por que isso é tão especial. Por que vale a pena a gente suportar uns aos outros? Por que vale a pena a gente ser paciente? E isso é o que ele vai explicar para a gente nos versículos 7 até 13, com uma ideia de que pessoas são dádivas de Deus. Leia comigo, versículos 7 a 13. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Paulo agora vai começar a falar assim, por que vale a pena a gente se envolver em tudo isso? Quais são os caminhos para a gente enxergar aquelas pessoas que são diferentes, ainda que eu tenha convicções de que barreiras foram derrubadas, por que eu tenho que olhar para essas pessoas e falar assim, vale a pena eu viver a vida de mansidão, eu viver a vida de paciência, de tolerância com essas pessoas? E ele vai então citar o Salmo 68. E aqui você tem todo o direito de achar que Paulo está meio doido, porque você fala assim, cara, por quê? Eu não estou entendendo nada. Paulo está falando sobre a gente viver a vida de unidade, do nada ele cita um salmo que fala sobre Jesus subir em triunfo às alturas, levando cativos. A ideia que está aqui é uma ideia que talvez, se você tiver um tempo depois, você pode olhar no capítulo 8 de Números. Mas era comum que quando pessoas... Então, assim, grandes chefes da nobreza, eles dominavam um novo território, eles levavam despojos, que fossem as riquezas daquelas terras, ou mesmo eles poderiam levar pessoas, servos, escravos. E uma das coisas que ele poderia fazer, então, um homem muito romântico fala assim, está chegando o dia dos namorados, vou dominar a terra do meu vizinho, vou levar a TV dele, vou levar o computador, o iPhone, e vou pegar todos os escravos da casa dele e falar que minha amada esposa, presente dia dos namorados para você, vários servos para você. E entregava esses servos como um presente, como dádivas, para as pessoas que ele achava que cabia fazer isso. Quando Deus salva Israel do Egito e começa a estabelecer Israel como um povo, como uma nação, distribuir terras para eles, ele fala assim, do Egito eu saqueei os levitas. E eu roubei os levitas do Egito, como se ele estivesse falando assim, os levitas eles pertenciam ao Egito, e eu tomei eles como cativos, e eu entreguei eles e os sacerdotes como presentes a Israel. A ideia que Paulo está trazendo aqui, eu sei que isso é um pouco estranho para a gente, mas você cresceu naquele tempo com reis, com essa ideia de escravidão, serviço, presente, com essa ideia do sacerdócio levítico, isso aqui estava impregnado na cabeça da galera ali. A ideia que Paulo está querendo trazer é que Deus, no Egito, ele tinha pegado os levitas e distribuído o ministério da palavra como um presente para o povo de Israel. E agora ele traz essa ideia para o Novo Testamento e fala assim, quando Jesus salvou pessoas, e ele levou cativos prisioneiros, aqueles que eram presos pelo pecado, Jesus os libertou e tomou como seu povo, como seus prisioneiros, como seu despojo de guerra, ele os entregou como um presente para a igreja. Paulo está falando assim, o que Deus fez por nós e porque vale a pena a gente viver essa vida de unidade, a gente lutar para a gente viver perto uns dos outros, é porque a gente viver perto uns dos outros é a gente receber um presente de Deus. Do mesmo jeito que o ministério da palavra é entregue como um presente de Deus a Israel por meio dos sacerdotes e dos levitas, a gente, como povo santo salvo por Deus, a gente é entregue por Jesus como presentes uns na vida dos outros. E Paulo ele traz a partir do versículo 11 uma ideia muito especial. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Existe um lado que Paulo está apontando, e do porquê vale a pena a gente viver desse jeito, é porque cada um de nós precisa do outro. Paulo está trazendo vários aspectos, ministérios que estão ligados com o ministério da palavra. E Paulo está falando que a gente é um presente para a vida uns dos outros quando a gente é capaz de ministrar a palavra de Deus, a boa palavra de Deus para a vida uns dos outros. Por isso, quando a gente olha para outras pessoas, que talvez a gente pense assim, nossa, essas pessoas são diferentes do que eu gostaria. Se essa pessoa é um crente em Jesus Cristo, e ela tem acesso à palavra de Deus, essa pessoa é um presente para a minha vida, é um presente para a sua vida.
Então eu quero que nesse momento você pare para pensar rapidinho assim, tem pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento. Pode ser por algum tipo de intriga pessoal. Às vezes pode ser simplesmente porque assim, parece que, nossa, não dá papo. Então não vou nem tentar. O que Paulo está falando para a gente aqui é que essa pessoa que está passando pela sua mente nesse exato momento, não só é uma pessoa a ser tolerada, mas é um presente de Jesus. Entregue a sua vida, porque essa pessoa tem a possibilidade de ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E daí você pode pensar várias situaçõezinhas, tipos de pessoas que você tem dificuldade. Você chegou na igreja e falou assim, hoje quem vai liderar o louvor não era exatamente quem eu gostaria que liderasse o louvor. E ao invés de você ficar de bico nesse exato momento e falar assim, cara, hoje não vai dar certo, lembrar que aquela pessoa ali é uma dádiva de Jesus entregue à igreja para ministrar aos nossos corações a palavra de Deus por meio do canto. Você chegou lá no teu grupo familiar, você está acostumado com o teu líder de grupo familiar, ele sempre dá o estudo, você gosta, é legal, é divertido. E naquele dia ele falou assim, cara, eu quero começar a investir na vida de outra pessoa. E você chega e é um outro cara. E é o cara do teu grupo que você fala assim, cara, e esse maluco ainda? Por que ele? Ao invés de você sair naquele momento e falar assim, não, daqui não vai dar, é se lembrar que aquela pessoa é um presente de Jesus, que vai ministrar a palavra de Deus ao seu coração. A gente precisa uns dos outros e a gente é presente uns para os outros. Quando você aceitar viver uma vida na igreja, que você fala assim, eu aceito só chegar aqui, conhecer mais ou menos uma ou duas pessoas ali, e tá bom para mim esse tipo de envolvimento distante, sem conhecer, sem me envolver, sem me aproximar. Ninguém da igreja nunca foi na minha casa, eu nunca fui na casa de ninguém da igreja, e para mim tá bom assim. Você está perdendo pessoas que ao sentar de uma refeição podem estar sendo ministros da palavra de Deus ao seu coração. Mas existe uma ideia que Paulo continua, porque Paulo está falando sobre o ministério da palavra. Quando ele está trazendo aqui os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, ele está trazendo algum tipo de ministério que está associado ao ministério da palavra. E ele fala que essas pessoas, versículo 12, têm o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que ele está falando é que cada um de nós, ao mesmo tempo que precisa uns dos outros, cada um de nós é necessário uns para os outros. Cada um de nós, na mesma medida que é necessitado de relacionamentos, é necessário para os outros. E Paulo está falando que esse ministério, que tem cara de ser mais formal, por meio de pastores, mestres, ele tem um propósito de preparar todos os crentes para serem aptos a serem ministradores da palavra uns na vida dos outros. Olha só que especial, o trabalho dos pastores aqui não é cuidar de todo o rebanho, mas é preparar os santos. E os santos, ele está falando dos crentes, pode trocar os santos por crentes. E ele não está nem falando dos crentes mais crentes, ele está falando do crente médio comum, para preparar os santos para a obra do ministério. Está falando de treinar a gente, para que cada um de nós seja um instrumento útil na mão de Deus para ministrar a palavra. E talvez uma das coisas que acontecem quando a gente fala sobre ministério, a primeira coisa que está vindo na sua cabeça é participar de um setor da igreja. Ministério, o que é ministério para a gente? É louvor, é multimídia, é som, é recepção, é cozinha, e daí você tem vários ministérios. Mas aqui para Paulo, ministério é a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo não está se desfazendo de um ambiente formal de ensino, mas ele está incluindo o ambiente informal de ensino, falando assim, para que todos os santos
Estejam aptos para cuidar uns dos outros quando eles vão tomar café juntos, para quando eles vão sair para ter um jantar um na casa do outro, para quando eles estão batendo papo aqui na igreja e um conta sobre a dificuldade financeira que está vivendo, a dificuldade que está vivendo no relacionamento conjugal, com o pai, com a mãe. E daí, nesse momento, os santos estão preparados para serem instrumentos de vida, porque são necessários na vida do outro. Quando a gente tem esse tipo de conversa, quando a gente tem esse tipo de aproximação uns dos outros, quando alguém abre o coração para a gente, quero te falar que, nesse exato momento, você está exercitando o ministério. A pergunta é se você está fazendo um bom ou um mau ministério, mas você está fazendo o ministério, você está dando uma resposta, você está ministrando alguma coisa. Você pode estar falando e ministrando sobre a Bíblia, sobre Jesus, você pode estar ministrando e falando sobre dicas financeiras, do bom conselho, da sabedoria comum, do bom senso, mas alguma coisa está acontecendo nesse exato momento. E o que Paulo está chamando a gente é para a gente entender essa nossa responsabilidade e privilégio de sermos membros uns dos outros. Você tem o privilégio de se envolver com outras pessoas, porque você precisa delas, mas também porque você é necessário para essas pessoas. A maioria das coisas que talvez você experimenta dentro da sua casa, sejam lutas, tristeza, aquilo que está lá dentro do seu coração, pode ser talvez um pecado com o qual você está lutando. Os pastores, os líderes da igreja nunca vão ficar sabendo. E eu não acho que isso é uma falha organizacional. Porque Deus coloca outras pessoas perto da gente para que a gente seja um instrumento na vida dos outros. Tem um pastor que eu gosto muito e ele escreveu um livro que o nome é Instrumentos na Mão do Redentor. E o que ele está querendo trabalhar é justamente essa ideia de que somos membros uns dos outros, somos necessários e necessitados uns dos outros. E ele acredita plenamente nisso, é como ele tenta desenhar todo o ministério dele. O nome dele é Paul Tripp, talvez você tenha lido alguma coisa dele. E ele conta uma história nesse livro, logo, acho que no primeiro ou segundo capítulo, em que um membro da igreja dele está andando pela rua, resolve dar assistência a um morador de rua que está ali, e ele começa a conversar com esse morador de rua começa a contar da vida dele, fala que ele anteriormente esteve numa vida próxima com Jesus, que ele abandonou isso por vários motivos pessoais, e daí esse cara fala assim, então beleza, então eu vou te levar para minha casa, eu vou cuidar de você, e vou ligar para o meu pastor, e o meu pastor vai te ajudar na sua vida com Deus. E isso, pelo que ele conta, já é final da tarde, assim. E daí esse cara que eu vou chamar de Joãozinho ali, o Joãozinho, membro da igreja, liga para o pastor Paul e fala assim, pastor Paul, estou aqui, estou com esse caso aqui, o cara está na minha casa, eu preciso que você venha aqui para trocar uma ideia com ele. Daí o pastor Paul responde ali para o Joãozinho e fala assim, Joãozinho, eu fico muito feliz que Deus tenha escolhido você para ser um instrumento um instrumento de transformação na vida desse cara que você encontrou. Tudo que você precisar para cuidar dele, eu vou te apoiar e conte com as minhas orações por toda essa noite, que Deus te abençoe, você tem tudo que você precisa para cuidar desse cara. Desligou. Não sei o que aconteceu depois com o Joãozinho, tá bom? Ele não conta pra gente. Mas essa ideia de que a gente não precisa ficar passando adiante, vou passar para o meu líder de grupo familiar, vou passar para um líder da igreja. Se existem situações que estão chegando a você, Jesus está colocando você como um instrumento de transformação. Esteja preparado na palavra de Deus para ser instrumento na vida de outras pessoas. E Paulo quer deixar muito claro para a gente, quando a gente chega em especial no trecho final, que tudo isso tem um propósito. Ele não quer que a gente erre na nossa leitura e ache que é suficiente a gente ser necessário uns para os outros, no sentido de dar um apoio moral ali, falar, vamos lá, é isso aí. Não é essa a ideia que Paulo tem em mente, da gente se sentir feliz e me sentir acolhido, me sentir amado, tudo isso faz parte, mas existe um propósito que é a edificação
das pessoas em Jesus. E daí eu quero ler do versículo 14 a 16 com vocês, para a gente poder encerrar. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, ao contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O propósito que Paulo está apontando não é só a gente estar presente como um apoio moral, como uma pessoa que está ali para mostrar uma parceria, mas é a gente edificar uns aos outros para crescer em Jesus. Para que a gente não seja, como ele diz aqui, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. O que Paulo está falando é que a nossa unidade, a nossa união como corpo de Cristo, o nosso envolvimento uns com os outros, tem tudo a ver com a nossa maturidade, o nosso conhecimento de Jesus. A unidade do corpo de Cristo não é simplesmente a gente, assim, vamos fingir que não existe nada de diferente entre a gente, vamos fingir que está tudo bem, é a gente de verdade crescer em Jesus. E por saber que a gente serve ao mesmo Senhor, por saber que a gente tem as mesmas convicções, a gente então está disposto a passar por tudo aquilo que é difícil para a gente poder edificar uns aos outros. E quando Paulo fala sobre a gente não ser jogado mais de um lado para o outro, a ideia que talvez Paulo está querendo trazer aqui é que a gente vai se edificando como corpo para que a gente pare de ser problema e comece a ajudar uns aos outros. Então, olha só, a gente ganha em dobro. Eu deixo de ser um problema e passo a ser uma solução na vida de outras pessoas. E como que isso acontece? Quando eu estou perto de outras pessoas. Antes seguimos a verdade em amor, para que a gente cresça em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E daí assim, crescendo juntos, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Existe uma coisa que Paulo está trabalhando aqui. O crescimento do corpo, ele acontece à medida que todas as partes realizam aquilo que lhe é devido. E daí, às vezes, a gente pode pensar assim, gente, tem tanta gente na igreja, a igreja de Jesus ela é tão grande, ela ainda é maior do que a nova aliança, eu posso ficar de boa, vai ter alguém que vai cumprir o meu papel. Quando eu deixo de fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer, o corpo deixa de crescer como deveria crescer. A gente precisa uns dos outros para que a gente possa crescer juntos em amor. Não se satisfaça em viver uma vida distante uns dos outros. Quando Deus cria o homem em Gênesis, Ele cria ali a humanidade, fala assim, olha só que bonito isso que eu criei. E Ele dá um trabalho para a humanidade. Ele fala assim, vocês são chamados a cultivar e guardar a criação. Esse é o chamado de Deus para a gente. E o Juba pregou sobre isso num culto à noite há pouco tempo. E tem uma ideia muito legal por trás dessa imagem de Deus nos chamar para cultivar e guardar. Porque é uma ideia de que quando Deus nos coloca na criação, Ele criou no DNA da criação, a criação para ser potencializada à medida que o ser humano vai interagindo com ela, se não tivéssemos pecado, né? Mas é fácil, ainda com o pecado, a gente perceber algumas coisas, como provavelmente o seu pet vive muito mais tempo do que o cachorro ou o gato do mato. O boi ou a vaca, quando ele está sendo cultivado pelo ser humano, ele consegue produzir muito mais. As plantações conseguem produzir muito mais à medida que a gente interage com elas, porque Deus deu para a gente essa capacidade de interagir com a natureza dessa forma. E ali no Éden, Deus mostra que Ele faz o mesmo
com os relacionamentos. Eu não sei se você lembra, mas Deus criou o homem e falou assim, agora vai dar nome para os bichos aí. E o homem vai dando nome para os bichos, vai dando nome para os bichos, vai dando nome para os bichos, e fala assim, mas no final ele não encontrou ninguém que lhe correspondesse. Porque para o homem poder atingir o máximo potencial dele, eu não quero soar aqui como isso, seu potencial máximo. Estou falando do potencial para Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Nosso máximo potencial em Jesus, ele só é atingido à medida que outras pessoas entram na nossa vida e cultivam o nosso coração para que a gente viva aquilo que Deus quer que a gente viva. As outras pessoas passam a atingir o máximo potencial de serviço, de generosidade, de acolhimento, de cuidado com os mais vulneráveis, à medida que a gente entra na vida dessas outras pessoas. A gente precisa de outras pessoas para que a gente possa produzir a vida de Jesus no nosso próprio coração e na vida dos outros. Quando a gente falar sobre ministério, eu quero que você pense o seu envolvimento com a igreja, não em termos de uma função, de um cargo que você ocupa. Ainda que você faça isso, tudo isso é legítimo, a Bíblia aponta esses cargos, essas funções. Existem presbíteros, existem diáconos, existe o pessoal que serve à mesa. Tudo isso está ali, a formalidade está ali. Mas essa formalidade ela existe para produzir a vida de Cristo na vida uns dos outros. Você está aqui hoje para talvez agora, depois, quando a gente encerrar o culto, em uma conversa, produzir a vida de Cristo na vida de outra pessoa para que ela possa florescer e frutificar frutos de piedade, frutos de justiça, as boas obras que Jesus quer que essa pessoa produza. E encerrando, talvez, pensando naquela ideia de que o soldadinho lá falou que o Desmond nunca estaria com ele, ao lado dele na batalha. Eu tenho certeza que depois que ele foi salvo pelo Desmond, ele falou, na verdade, foi muito bom que você estava junto comigo lá, porque os outros caras foram tudo embora e você me salvou lá do buraco. Talvez, justamente, as pessoas que são mais difíceis para a gente, são as pessoas que a gente mais precisa. Existe uma ideia de que a gente fala assim, os momentos mais difíceis, por exemplo, no meu relacionamento conjugal, são quando a gente tem algo a acertar. Não estou falando de grandes crises, não estou falando de coisas que ultrapassam limites, falam assim, mas a gente não está se acertando na nossa forma de criar os filhos. E a gente pensa que esse é um momento que talvez o nosso casamento tá pior. Mas esse talvez seja o momento onde ele mais produz a vida de Jesus na gente. Talvez são as pessoas mais difíceis que vão mais produzir frutos de Jesus na nossa vida. De paciência, de mansidão, de humildade, de tolerância. Eu queria que você saísse daqui com 2 desafios. O primeiro é que, se a gente entende que não deveriam haver barreiras entre nós de relacionamento, se existe alguém que você tem alguma coisa para acertar, essa é a semana para você acertar isso. De amargura, de arrependimento, pedido de perdão. De talvez você falar, meu amigo, minha amiga, eu tenho sido injusto com você, você me pediu perdão e até hoje eu não te perdoei. Tenho te tratado com grosseria, com rispidez, falas atravessadas. Eu não quero mais isso. Porque as barreiras em Jesus foram derrubadas. É tempo de acertar os relacionamentos. E o segundo desafio é que você não aceite viver uma vida distante de outras pessoas que amam a Jesus. E nisso o culto da manhã é muito propício, porque daqui é exatamente, 43 minutos, talvez você vai estar almoçando. E talvez tenha alguém aqui que não planejou um almoço. Você assim, cara, tem um amigo aqui e tal. Você tem alguma coisa planejada para o almoço? Quem sabe? É tempo de você ter alguém na sua casa. Porque você é necessitado dessa outra pessoa. E você é necessário para essa outra pessoa. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, a gente vai orar para a gente encerrar.
E eu queria que, por um minutinho, você refletisse diante de Deus no seu envolvimento com o corpo de Cristo, com contas que você tem a acertar com pessoas com quem você está amargurado, com quem você está machucado. Coloca tudo isso diante de Deus. E eu vou orar para a gente encerrar. Senhor Jesus, às vezes é difícil para a gente se lembrar que algumas pessoas não são fardos a serem carregados, mas são presentes que o Senhor deu para que possam ministrar da sua verdade no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, por favor, a acertar no nosso coração e nos nossos relacionamentos aqueles machucados que a gente tem. E ajuda a gente a assumir essa responsabilidade de estar perto uns dos outros, entendendo que essas pessoas têm o que contribuir com a nossa vida, não para dizer sim para tudo que a gente faz, mas para justamente apontar para a gente qual é o caminho da Bíblia, qual é o caminho da palavra, quais são os seus padrões, enxergar na gente aquilo que a gente não consegue enxergar por causa do nosso orgulho, do engano do nosso coração. Não deixe a gente carregar, Senhor, relacionamentos quebrados, mas nos ajuda a restaurar com a convicção de que barreiras foram derrubadas em Jesus. E não deixe a gente aceitar viver uma vida, a gente se conformar em viver uma vida onde a gente está meio perto de pessoas, mas ninguém conhece o meu coração, ninguém conhece a minha vida, eu não conheço o coração das pessoas, não conheço a vida dos outros. Nos ajuda a viver, Senhor, essa alegria, esse privilégio que a gente viver como seu corpo, para que a gente possa crescer juntos, edificando uns aos outros, assumindo juntos a responsabilidade do ministério de cuidado uns dos outros. Senhor, obrigado, porque a gente viver com gente que te ama é um presente. E é claro que tem os momentos difíceis, mas tantas vezes é tão especial. É gostoso, é divertido. Continua dando para a gente esses momentos especiais. A gente pede no seu santo nome, Jesus. Amém. Obrigado, Thiago. Muito bem, breves avisos antes ainda da gente deixar aqui o nosso culto. Falamos muito hoje sobre comunhão e você tem diversas oportunidades nessa semana de estar junto em comunhão com os irmãos nas atividades aqui da igreja. Terça-feira à noite, reunião de mulheres. Quarta-feira, reunião de oração. Sábado pela manhã, reunião dos homens. E à tarde, juniores. À noite, a juventude, jovens e adolescentes se encontram. Todos esses espaços para você encontrar oportunidades de repartir a vida, de sentar junto, começar a conversar. Começando com um oi, mas desse oi, uma vida inteira de caminhada juntos, várias oportunidades da semana, veja aquela que você pode, deve participar e venha fazer parte. Além disso, um lugar um espaço de uma ótima oportunidade para a sua comunhão e espaço para viver a vida cristã juntos, são os grupos familiares. A gente retomou agora em agosto o recomeço deles, mas se você está chegando na igreja, ainda não faz parte de um grupo familiar e quer conhecer, quer fazer parte, ao fim do culto que me procure, que eu consigo te direcionar para algum dos grupos da igreja que talvez tenha afinidade de você
na região da cidade que você mora ou da faixa etária que você está, não sei. Mas se você tem desejo de viver mais a vida cristã juntos, grupos familiares é o caminho. Vem falar comigo, eu te ajudo a você fazer parte de um deles. E além disso tudo, quero avisar também sobre o retiro de jovens e adolescentes que está chegando, o Sintonia. A gente tem uma arte bonitona aí. Sintonia é o nosso retiro no Palavra da Vida, tempo em que a gente para justamente para acertar nosso coração, para que ele vibre na mesma sintonia do coração de Deus e a gente possa voltar de lá renovado, restaurado, encorajado à vida cristã. Nesse ano a gente vai, é um ano sem feriados praticamente, então a gente vai de sexta a domingo, sai daqui sexta-noite, volta domingo à tarde. Está aí o valor da inscrição, R$ 280, com transporte incluso, com alimentações inclusas. E isso tem uma data, e acho que isso importa bastante. Se você é pai de jovem ou adolescente, ou jovens e adolescentes aqui presentes, a inscrição até dia 8 de setembro é 280, depois é mais caro. Não porque o evento fica mais caro, mas porque a gente precisa que vocês se inscrevam cedo. Então, até dia 8 tem esse desconto, R$ 280. Os links estão nas redes dos jovens. Você que tem um filho jovem, um filho adolescente, pelas redes sociais eles têm esses links para fazer as inscrições. E se qualquer pessoa precisar de qualquer ajuda financeira para participar, por favor, fale comigo. A gente se esforça em encontrar bolsas, descontos, parcelamento que for necessário. Ninguém pode estar de fora. Bora junto para o Sintonia. É isso, nosso chamado para a juventude. No mais, um bom domingo a todos. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde abençoada. À noite, 19 horas, a gente está reunido aqui para mais um culto da comunidade Nova Aliança juntos. Deus o abençoe.